Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro aqui com a palavra, encontro com o pastor, mas encontrando com a palavra, né? O encontro é com o pastor, mas o pastor é só, aqui é desculpa. O encontro mesmo é com a palavra. Nós vamos aí, né? Estamos percorrendo aqui as escrituras, então é muito bom estar com você. Se você está aqui ao vivo, né, muito bom. Se você, porventura, está vendo em outro momento, isso aqui gravado, né, nós estamos gravando hoje, esse momento aqui está sendo gravado hoje, dia 3 de junho, estamos já em mês de junho, dia 3 de junho, né, 17 horas, nós estamos dando início a mais esse momento. Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Olha só, estou vendo aqui Ana Lúcia, Adrielma, Rodolfo, Ana Regina. Muito bem, gente. Vamos lá. O Rodrigo também chegando aí. E coisa boa. Jeane também. Muito bom estar com vocês. Paulinha. Então vamos lá, gente. Nós estamos... vai comunicando aí para as pessoas que você conhece, que sabe que estão curtindo esse tempo aqui, esse momento. É o momento que a gente para. Olá, Liz. Que bom você por aqui, né? E a gente vai, então, dar sequência hoje no livro de Atos. Gente, eu quero dizer para vocês que, assim, né, eu fazia algum tempo já, não sei quanto tempo, mas um pouco mais de um ano, que eu não lia o livro de Atos, assim, continuamente, né? Correndo ele. Só pegando uma coisa aqui, uma outra ali, um texto aqui, um texto acolá. E olha, está sendo... Não sei para vocês, viu? Mas para mim está sendo fantástico mergulhar nesse livro de Atos, justamente na sequência, né, de tudo aquilo que nós vimos aqui, quando vimos os encontros de Jesus, quando vimos, né, todo o ensino de Jesus ali acontecendo e o que acontece logo depois, aqui no livro de Atos, depois de Pentecostes. Olha aí, Juju, você por aqui, coisa boa. Vivi também está na área. Olha aí. Muito bom, então. Muito bom, gente, estar com vocês. É muito bom mesmo. E nós vamos, então, seguir. Eu quero te convidar a você pegar aí a sua Bíblia, né? Pegue a sua Bíblia. É bom você estar com a sua Bíblia em mãos. Olha a minha caneca live. Gostou da minha caneca live? Essa caneca aqui, eu só faço live com essa caneca aqui. Essa aqui é a caneca da live. Né, Paulinha? Muito bem. Então, olha, eu vou colocar aqui. Nós estamos... onde é que nós estamos? Nós estamos em Atos, no capítulo 4. Atos 4 é o nosso texto. Tá? Então vou deixar fixado aqui para quem for chegando, ficar sabendo onde é que a gente está e não perder tempo, não ficar, puxa, onde é que será que ele está vendo isso? Será que isso aqui é em Gênesis? Será que isso aqui é um profeta? Onde é que está isso aqui? Será que isso é Apocalipse? Não. A gente está no livro de Atos. Né? O livro de Atos tem tudo a ver com os nossos dias, né? Porque Atos é um retrato, né, da igreja de Jesus Cristo. A igreja, nas suas diversas fases, a igreja ela se assemelha. Né? Por quê? Porque o papel da igreja é levar a mensagem para outras pessoas e, eventualmente, encontra resistências. Ou seja, nada é diferente. Né? Tá tudo normal. Aí, foi sempre a mesma coisa. Sempre foi assim. Tá? A palavra precisando ser pregada, milagres acontecendo, pessoas resistindo, pessoas se convertendo. Isso foi a história de Atos. Isso tem sido a história da igreja nos últimos 2000 anos. É verdade que tem outras coisas mais aí na história da igreja, mas não é o nosso foco hoje aqui. Vamos focar justamente nas lições aqui. Já que está dizendo, foi aniversário de Lili ontem. Ih, foi mesmo? Olha só,
Vou ter que anotar isso aí. Então, Lili, que bom. Um grande beijo para ela. Liliane falando do aniversário, que bom. Muito bom, então. Gente, vamos lá, então. Olha, eu quero orar com você. Vai chamando aí, vai fazendo com que as pessoas se conectem, né? Vai mandando aí mensagem no aviãozinho, para que nós possamos começar aqui o nosso tempo de hoje. Tá bom, gente? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, é diante do teu cuidado que nós estamos, diante da tua palavra, essa palavra que traz para a gente sempre algo novo, diferenciado. E queremos estar diante desse novo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos concede essa oportunidade, a despeito de toda a adversidade que estamos vivendo. Mas queremos, nesse instante, estar concentrados aqui na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha só, então vamos lá, em Atos 4, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que acontece aqui, em que contexto, quem está chegando hoje, quem não esteve aqui, quem não esteve aqui essa semana. Se por acaso alguém que está aqui hoje conectado não esteve aqui essa semana, a gente está percorrendo o livro de Atos, teve ali o Pentecostes, aquilo tudo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, aquela intrepidez, e lá e começaram a pregar. E aí, ontem nós vimos no capítulo 3 aquele episódio de que Pedro e João vão até o templo e chegando lá tem um mendigo e eles ali curam o mendigo e aquilo causa um rebuliço, causa um alvoroço ali naquela cidade, ali em Jerusalém, na porta do templo. E aí é justamente nesse contexto que a gente entra aqui no capítulo 4. Pedro e João tinham ido ali, a gente viu na hora nona ali por volta das 3 da tarde, a última período de oração, de 3 até as 6. Então eles foram ali, finalzinho da tarde, tá? No pôr do sol, eles foram pregar a palavra e curaram um paralítico e aconteceu tudo aquilo. Aí chega o capítulo 4. E é justamente no capítulo 4, a partir do capítulo 4, que a gente vai ver aqui. Olha só, eu vou ler o capítulo 4 aqui com vocês, tá bom? Isso, Ana Regina, essa nossa série é o encontro em nome de Jesus. As pessoas que estão se encontrando em nome, porque a gente fez antes o encontro com Jesus, o encontro de Jesus com alguém sempre. Jesus aqui, ressurreto, voltou para o Pai, e pessoas se encontrando em nome de Jesus. Se encontrando com Jesus também, as pessoas se convertendo, se encontrando com Jesus. Tá? Então, vamos ver aqui, olha só. Diz assim, o capítulo 4, vê. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegavam os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram a perto de 5.000. Vê só, a bagatela de 5.000 pessoas foi o que tinha crido. Tá? Então, no versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fazem isso? Vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líder do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado
aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que eles se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais a ninguém sobre esse nome. Vê que pretensão. Então, chamaram novamente, ordenaram-lhes que fossem, que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para com os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas não considerava sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor e a grandiosa graça que estava sobre eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, um levita de Chipre, presta atenção, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Gente, essa aqui, né, é a mensagem do texto aqui do capítulo 4. Tá? Então, vamos ver aqui alguns detalhes desse capítulo 4. Como nós temos feito, a gente vai se apegar em alguns detalhes e tirar aqui, então, umas lições. Primeiro, a gente vê nesse texto, logo no início desse texto aqui, dos versos 1 ao 3, a gente vê que os religiosos daquela época, eles ficaram perturbados. E não era porque as pessoas estavam pregando ali a paz, ou coisa, não. Estava falando em nome de Deus, não era isso, não. Aqui diz que a perturbação se deu com eles porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição em Cristo Jesus. Isso perturbava eles.
né? Eles não estavam crendo naquilo, eles não estavam preparados para aquilo, eles estavam endurecidos com o coração com aquilo. Vê só, aqui está dizendo assim, enquanto Pedro e João falavam, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus a ressurreição dos mortos. Gente, é incrível a gente ver, né, como houve uma resistência naquela época por parte dos religiosos de acreditar na questão da ressurreição. A ressurreição para eles era um mito, né? Eles não tinham muito, assim, os religiosos judeus não tinham muito. Para eles, a ressurreição estava restrita, né, no entendimento deles, e para muitos religiosos, até hoje em dia mesmo, só no final dos tempos. Só no final. A grande ressurreição, onde todos aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus, né, pelas mãos do Messias, irão ressuscitar em glória. Mas a ressurreição aqui, ou seja, Jesus como sendo o primogênito dessa ressurreição, o primeiro entre os ressurretos, né? Jesus, ele precisava, Jesus não podia continuar morto. Ele sendo Deus, ele não estava morto, né? Mortificaram a carne de Jesus ali, mataram Jesus em carne. Jesus, ele precisava ressuscitar naquele corpo glorificado. Então, isso trazia uma confusão para aqueles religiosos. Eles ficaram ali perturbados com aquilo tudo, né? Então, essa perturbação aí fez com que eles fossem fazer o seguinte: ó, tá acabando o dia, prenderam, foram com os guardas lá e prenderam Pedro e João. Já era finzinho da tarde, estava escurecendo. Disse: ó, vamos fazer o seguinte, prende esses caras, amanhã de manhã a gente vai e como é que se diz? A gente vai lá e faz uma entrevista, não, como é o nome? A gente vai... Bom, enfim, vai... Pô, fugiu a palavra agora. Eles vão interrogar. A gente interroga esses caras. Muito bem, então vamos lá. Olha só. E aí, o versículo 4 mostra uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica aqui. É de uma coisa que era maior, né, do que aquela turma toda. Patrícia botou aqui, dá uma prensa. É isso mesmo, Patrícia. Dá uma prensa. A interrogar era dar uma prensa mesmo. Eles deram foi uma prensa mesmo nos caras. Mas vê só. Diz o verso 4 uma coisa muito interessante. Muitos dos que ouviam a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram, perto de 5.000. Gente, vê só, aquilo lá, ou seja, imagina a confusão. Oh, meu Deus, eu gosto disso aqui. A confusão que estava em Jerusalém. Os caras lá, os religiosos, tudo se tremendo, aquele negócio todo, e 5.000 pessoas convertidas. 5.000 pessoas, aqui está dizendo só os homens, né? Fora as mulheres que se converteram também ali. Então, 5.000 cresce o número de seguidores. Vê que bacana que é isso. E aí, aqui a partir do verso 5, mostra, né, toda a família, porque essa clã religiosa era formado por uma família, né? Existia uma família ali, né? Porque isso é uma tradição que vinha lá desde a tribo de Levi, né? Quem eram os sacerdotes, era tudo de uma tribo, tudo de uma mesma tribo. Então era muito comum ter dentro de uma mesma família, porque aqui está dizendo, olha só, as autoridades, líderes religiosos, mestres da lei se reuniram ali. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Caifás era o antigo sumo sacerdote. Caifás ele é sogro de Anás, né? Ele está ali junto com João, com Alexandre e com os que eram da família do sumo sacerdote. Então, fizeram ali uma reunião familiar, né? E disseram o seguinte: olha, vamos entrevistar esse cara. E aí, gente, eu quero dar uma pausa aqui. Vê só. Vê que Deus maravilhoso. Olha só como é que os caras
vão interrogar Pedro e João. Vem a pergunta que esses caras me fazem. Ele pergunta assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Sabe como é que se chama isso? Isso se chama botar na cara do gol. Né? Preparou assim, botou na cara do gol, Pipico pegou o gol. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, ou seja, se os discípulos fossem dizer assim, olha, eu queria tanto que ele fizesse uma pergunta para mim. Se os discípulos pudessem escolher uma pergunta para ser feita, eu acho que eles iam escolher essa pergunta aqui. Essa pergunta. Era exatamente isso aqui que eles queriam. Né? Era a pergunta que eu tenho certeza que eles mais queriam responder na vida dele. Né? Não tinha outra pergunta a ser feita. E a pergunta foi essa que eles fizeram, né? Chegaram e disseram assim, né? Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Vê, em nome de quem e com que poder? E aí, foi aí que Pedro deve ter respirado fundo aqui. E olha o que é que diz o versículo 8. Vê que bacana, no versículo 8. Ele diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, né, porque podia aqui, Pedro podia dizer que Pedro estava arretado, né? Pedro estava ali fulo da vida, Pedro estava assim, indignado, tinha ficado preso injustamente, deixaram Pedro, não. Pedro naquele momento ficou cheio do Espírito Santo. E gente, para Pedro estar cheio do Espírito Santo, a Bíblia não está dizendo, mas eu fico imaginando. Você imagina junto comigo, tá? Vem comigo aqui. Para mim, ele e João passaram a noite orando. Passaram a noite orando. Fácil, fácil, fácil. Né? Eles ficaram orando ali. Né? Pode até ter dado uma dormidinha, coisa e tal, mas, assim, ninguém sendo preso injustamente. Imagina só, ser preso injustamente e alguém vai depois, cheio de moral, para cima de você, e você vai estar cheio do Espírito Santo. É mais fácil você estar na carne, né? Mas ele não, Pedro não estava na carne nesse momento. Pedro estava aqui cheio do Espírito Santo. E ele, né, ele tem ali naquele momento a oportunidade de pregar para aqueles homens. Veja, ele diz assim, autoridades e líderes do povo. Olha, e vê aqui, ele faz um contraponto. Eu acho interessante esse texto aqui, porque ele com muita sutileza. Vê o contraponto que ele diz assim. Ele diz assim, hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade que foi feito a um aleijado. Está dizendo que eles estão ali presos e foram prestar contas por causa de um ato de bondade. Aí ele pega agora e dá uma estocada aqui, cheio do Espírito Santo. Né? Cheio do Espírito Santo, ele botou ali os caras né, com o rabinho entre as pernas. Vê só, ele diz assim, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Percebe aqui? Ele diz logo, olha, é o nome de Jesus que eu estou aqui, a quem vocês crucificaram. Né? E foi no nome desse aí que vocês crucificaram, que esse aleijado que vocês conhecem, ele está curado aí perante vocês. Vê que bacana. E Jesus, mais uma vez, ele já tinha feito isso, né? Lá na sinagoga, antes ele tinha feito isso publicamente, e ele agora faz de novo. Ele traz as pessoas, traz os líderes religiosos ali, o conhecimento, né? Ele cita as Escrituras, ele cita Davi aqui, ele fala a partir de um Salmo de Davi. Esse versículo 11 é um texto que está no Salmo 118, é o mesmo texto. Então ele diz assim, este Jesus é, sabe quem? A pedra angular que vocês construtores rejeitaram, né? A pedra, essa pedra que vocês rejeitaram. E essa pedra se tornou pedra angular. Pedra angular é uma pedra que, né, serve de base para a edificação. Tá? É a pedra que
que faz o fundamento. Então, ele pega aqui e cita exatamente as Escrituras. E aí Pedro já está, né? Ou seja, os caras perguntaram, em nome de quem vocês estão fazendo isso? E, pô, por que vocês estão, com que poder? Aí ele pega, o versículo 12 para mim, aqui é um versículo aqui assim, tem que estar destacado. Destaca aí na sua Bíblia, né? Pega aí, dá uma marcada, diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ó, não tem rei, não tem autoridade, não tem nada, não tem ninguém aqui, né? Ele diz, não há salvação em nenhum outro. E aí, gente, vem depois com essa intrepidez, cheios do Espírito Santo, Pedro pregando isso. Vê aqui, nos versos 13 até o 15, aproximadamente, eles, acho que eles ficaram assim com aquela cara, aquele sorriso amarelo. Vê, diz assim, vendo a coragem, Pedro e João cheios de coragem, perceberam que eram homens comuns sem instrução. Né? Eram homens comuns sem instrução. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, com Jesus ressurreto, está falando aqui, porque eles sabiam que eles eram seguidores de Jesus. Mas eles aqui, eles viram, acharam que era possível. Tá? E, mais ainda, como eles estavam vendo o homem curado, diz aqui no verso 14, nada podiam dizer contra eles. Assim, já que eles fizeram, ordenaram, saiam do Sinédrio. Saiam do Sinédrio. Pode sair. Pode ir embora. Aqui é a primeira dispensada que ele dá. Pode ir agora. Mas aí, aqueles caras devem ter ficado tudo aquilo engasgado. Né? Aqueles caras ficaram, eu fico imaginando, aquela cena, aquele cara cheio de autoridade, aquela moral toda, aquele chapelão aqui assim, né, aquela barbona. Né? Imagina, entra na cena, né? Entra na cena comigo. Tá lá dentro, você não tá aqui século XXI, não, você tá lá atrás, primeiro século, você tá vendo aquele negócio todo acontecer. Aqueles caras lá, tudo assim, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? E agora? A gente faz o que com esses caras? Né? Vamos fazer o quê? Eles começam ali a conspirar, né? Fica ali, vê só, confabulando. Olha o que diz o verso 16. Que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. Ou seja, eles aqui não estão mais chamando de Pedro e João de mentirosos nem nada. Ele já está dizendo, todo mundo já sabe. E nós não podemos negar. Agora, aí vem o verso 17, vê a maldade. Para impedir que isso se espalhe ainda mais. Sabe por quê? Sabe qual era o grande medo daqueles caras? É que todo mundo deixasse de seguir a sinagoga e passasse a seguir aqueles discípulos. Ou seja, para eles era uma nova religião que estava surgindo, né? E eles iam perder, ó, a arrecadação. Aqueles caras ali, né? A gente viu isso lá no Evangelho já. Eles estavam totalmente corrompidos com Pilatos, com o Império Romano, tá? Então eles aqui diz o seguinte, eles disseram o seguinte, precisamos adverti-los que não fale mais sobre esse nome. Vê a conclusão que os caras chegaram. Os caras chegaram, né? Eles disseram, a gente não tem como negar, a cidade toda já viu, não tem como negar. Então vamos fazer o seguinte, vamos impedir que eles continuem falando dessas coisas. Vamos tentar aí silenciar. E aí no verso 18, eles tentam inibir, né, constranger, até ameaçar os discípulos. E olha o que diz no verso 18. Verso 18 diz assim, chamaram novamente, chama de novo esses caras aqui dentro. Vem aqui para dentro. Terminaram a reuniãozinha deles lá, chama esses caras para cá. Ordenaram. Eles ordenaram, vê? Cheio de moral, se achando. Ordenaram a Pedro e João que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus.
Ai, Jesus, eu fico imaginando. Imagina hoje. Sabe de uma coisa? Sabe o que é triste? A gente vê isso aqui. É que isso aqui existe hoje, século XXI. Sabia que em muitos países, as pessoas são, sobretudo países islâmicos, as pessoas são proibidas de ensinar em nome de Jesus. Eu tive, ano passado, a gente fez uma viagem, estive lá no Marrocos, e lá no Marrocos, a gente viu isso. E a gente perguntava sobre essa questão. Eu disse, não, você que é estrangeiro e quiser professar a sua fé, não tem problema nenhum. Mas não pode ensinar a ninguém. Não pode traduzir a Bíblia para a língua deles. Existem outros países que são muito mais fechados ainda, onde pessoas são mortas se tentarem falar do nome de Jesus. E eles estão dizendo isso aqui. Olha, parem de falar em nome de Jesus. Parem. Acabe com essa história. Parem com isso. A gente vamos combinar assim. A gente deixa vocês irem, mas vocês param de falar em nome de Jesus. Mas, gente, eu não sei para você, mas eu entendo aqui Pedro e João completamente. É impossível. É impossível, depois que você tem isso mixado aqui, está misturado no seu espírito, você é um só com o Senhor, você não consegue mais silenciar. E olha que maravilha, o que é que eles fizeram? Eles não disseram, problema seu, eu vou fazer assim. Não. Eles transferem a responsabilidade para eles. Sabia que eles eram obedientes a Deus, eles eram tementes a Deus. Os religiosos falavam em nome de Deus. Então o que eles disseram? Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Vê aqui, que sacada, ou seja, você vai julgar isso. Ele disse, vocês julguem isso, se isso é justo. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos. É maior. Então julguem vocês se isso... Foi Deus que mandou a gente fazer isso. E aí? Eu obedeço vocês ou obedeço a Deus? Vê? Transferiu para eles ali, naquele momento. E aí, mais uma vez, eu acho que eles ficaram com aquela cara de Zé Mané, aquela cara amarela, aquela cara amarelado, e deixaram ali, se indignaram um pouquinho, mas deixaram eles ir embora. Versículo 21 e 22 diz assim, depois de mais ameaças, eles devem ter ficado, mas se você fizer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Reagiram, mas depois de mais, deixaram eles ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha, aqui tem algumas coisas que a gente precisa fazer, só uma observação. O homem tinha mais de 40 anos de idade. Primeiro, era um homem respeitado. 40 anos de idade, naquela época, a pessoa já era idosa. Começava a ser o idoso, ele começava ali já nessa faixa dos 40. Ou seja, e eles tinham um profundo respeito pelos anciãos. Os anciãos, as pessoas mais velhas, essa é a tradição judaica, nos anciãos reside toda a sabedoria. Então eles dizem, olha, aqui, aquele homem tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, era um ancião. Aquele homem foi curado, todo mundo viu aquilo lá. Tá? Então, eles ficaram, liberaram os caras foram embora. E aí, sabe o que acontece? Acontece que, depois disso, a partir do verso 23, tem uma coisa muito linda aqui, muito linda.
Quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que tinha acontecido, né? O que os religiosos tinham dito e tudo mais. E eles fizeram, sabe o quê? Eles disseram, vamos orar. Gente, tem gente que deixa para orar só quando não tem mal o que fazer. Né? Ah, não tem mal o que fazer, vamos orar. Ah, já tentei de tudo, agora vamos orar. Não, 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 não. Vamos orar. É o que a gente precisa fazer. A gente está diante de um impasse. Vamos orar. E essa oração aqui, que está do verso 23 até o verso 30, gente, essa oração diz tanta coisa, que a gente não podia simplesmente dizer, ah, eles foram lá e oraram. Não. Olha só. Olha a oração que os caras fizeram. Vê, aqui. Primeiro, aquela oração, eles aprenderam com Jesus como é que se orava. E a oração, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que proclamar quem Deus é, reconhecer quem Deus é. E olha, a oração deles diz assim, ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Né? Lembra? Pai nosso que estás no céu, Criador do céu e da terra. Lembra alguma coisa? Isso aqui? Lembra alguma coisa? Né? Aí, vem aqui. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, o nosso pai Davi. Então, eles reconhecem, sabe o que aqui? A fidelidade de Deus. Primeiro, o poder de Deus lá, né? Eles reconhecem, né, o que Deus fez, mas reconhecem a fidelidade, porque ele diz assim, que Davi tinha dito isso já. Está aqui no verso 25, 26. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantarão e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, é na oração que eles estão dizendo isso. Estão dizendo, Senhor, obrigado, porque lá atrás Davi já tinha dito isso aqui se cumpriu. Né? No verso 27 ele diz como isso se cumpriu. Vê, isso foi anunciado. E no verso 27 diz, de fato, isso é oração ainda, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Vê, esse verso 27, ele é o cumprimento da promessa que está aqui nesse texto dos versos 25 e 26. Né, que isso aqui é do Salmo 2, Salmo 2. Tá? Então, vê que bacana. Aí eles pegam aqui no verso 28 e eles reafirmam a soberania de Deus. Ele diz o seguinte, ó, não foi porque os caras quiseram, foi porque tu usaste isso, Senhor. Vê só, fizeram o quê? O teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Lembra do Pai Nosso, mais uma vez? Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. Eles estão dizendo, a tua vontade foi feita. Agora, gente, vem uma coisa que ensina para mim, ensina para você. Quando a gente tiver com adversidade e quando a gente tiver com problema e querendo orar. Vê o que é que ele ensina. Ele diz aqui o seguinte, né? Aqui no verso 29. Eles não murmuraram, Senhor, os caras estão perseguindo, disseram para a gente calar a boca. Né? Senhor, e agora? Manda um raio sobre eles. Né? Ou seja, livra o problema. Não. Ele diz o seguinte, Senhor, me capacita para lidar com o problema. É isso que ele diz. Eles pedem capacitação. Né? Livra-nos do mal. Não me deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Vê, eu acho isso aqui bacana demais. Ele diz assim, olha só, verso 29. Risca esse verso 29 na sua Bíblia, viu? Diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita
os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Capacita. Capacita para que a gente possa, né, tá aí no meio dessa diversidade. E aí o verso 30 diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração dos caras. Vê que oração. Eles só pediram: Senhor, me capacita. É isso que eu preciso para a diversidade. Eu estou no mundo decaído, vai ter um problema, a gente está vivendo uma pandemia agora, daqui vai ser outro problema. Ano que não se preocupe não. Ano que vem vai ter outro problema. A gente vai ter problema, sempre vai ter problema. No mundo tereis aflições, lembra? Alguma coisa é isso? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tá? Então, eles pedem aqui capacitação. Gente, e sabe o que acontece quando tem uma oração certa? Quando a turma ora, quando você ora mais ou menos certo, né, como o Tiago diz, vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Mas olha só, aqui terminou a oração dos caras. Aí o verso 31. O verso 31 diz assim: depois de orarem, vê só, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oh, glória! É? Depois de orarem, eles oraram pedindo o quê? Eles pediram coragem e poder. Coragem e poder. Não foi? Eles pediram coragem para não desanimar, para ir, e poder, para que a obra continuasse, o evangelho fosse anunciado, pessoas fossem curadas, pessoas fossem libertas, sinais e maravilhas acontecessem, sempre em nome de Jesus. E aqui diz, a terra tremeu, gente. O lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. E aí, né, depois disso, dos versos 32 ao 36, mostra só uma pequena consequência também aqui, pequena, né, consequência que serve de estímulo para todos nós. Primeiro, que isso leva à unidade. Os discípulos foram lá, quando viram a bronca, voltaram para os amigos, vamos orar, a terra treme, né, Deus capacita. E aqui acontece, olha só, o verso 32. Da multidão dos que creram, era uma só mente e um só coração. Ou seja, havia unidade. Eles tinham o mesmo propósito. Eles estavam unidos aqui em propósito. E aí diz, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Vê que despreendimento. Saíram aqui daquele egoísmo, o materialismo, né? O acumular, nada disso. O verso 33 diz, com grande poder, não era com um poderzinho qualquer, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha, quando a gente permanece fiel, dependente de Deus, a gente continua com testemunho e cheio de graça. É o que diz aqui o texto. Tá? E aí mostra, a partir do verso 34, verso 35, mostra aqui, né, o despreendimento, a generosidade, só de quem está convertido. Isso aqui não é normal. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Olha, não havia pessoas necessitadas entre eles. Gente, às vezes a gente fica botando culpa. Né? Existem pessoas necessitadas por quê? Por que existem pessoas necessitadas? Ah, é porque o governo. Ah, as pessoas necessitadas. Ah, é porque isso vem de geração em geração. Ah, as pessoas são necessitadas porque não estudam. Sei lá. A questão é o seguinte. O que é que eu posso fazer para que não haja pessoas necessitadas? Às vezes a gente está vendo do nosso lado, na nossa família,
pessoas necessitadas. E ele está dizendo o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, existe alguém com necessidade, né? Os recursos, tá? A gente sabe, tem muitos dados sobre isso, que às vezes, né, 80% dos recursos estão na mão de menos de 10% da população. Vê, existem coisas absurdas. A concentração de renda, né? E muitas vezes a gente vê a concentração de renda, a concentração de riqueza, isso é uma malignidade. Isso é uma malignidade que acompanha o ser humano e proporcionando que haja pessoas necessitadas. Tá? E no verso 36, diz que, aqui ó, verso 36, mostra a chegada nominalmente, que a gente já viu antes 5 mil se converteram, 3 mil se converteram ali, aí aqui começa a dar nome, né? Não são apenas números, mas rostos, pessoas. Aí diz que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, aquele negócio, o testemunho, ele motiva outras pessoas. Né? Barnabé. Isso me lembrou até uma canção, início dos anos 2000, acho que foi fim da década de 90, ano 2000, a música, né? Só que a Kátia está por aqui, os mais antigos vão lembrar junto comigo, né? Jason cantando na live, vamos lá. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, né? Cheio de fervor e fé, homem de Deus. A gente ainda vai, no livro de Atos, ouvir mais sobre Barnabé. Barnabé aparece aqui pela primeira vez e depois a gente vai, né, lá na frente a gente vai ver quem foi Barnabé, a importância de Barnabé para o cristianismo. Tá? Então, gente, olha, esse é o texto do capítulo 4. Que lições a gente tira daqui? A gente vai tirar lições aí, né, inúmeras, você pode tirar. Mas eu quero trazer uma... Boa, Painho, é isso aí, ó, ele está torcendo aí isso. Tem gente rindo de eu cantando, mas ele está me dando força, boa, é isso aí. Vamos lá, olha só, o que acontece aqui de lição? Os discípulos foram encurralados, foram questionados. Quando você for questionado, não responda na carne. Jamais responda por você. Não se deixe levar pelo ódio, não se deixe levar pelo sentimento de injustiça, mas leve-se pelo Espírito. Eles se encheram do Espírito naquela oportunidade. Tá? Então, inclusive, eles mostram aqui pra gente, não se deixe intimidar, né? Não se deixe intimidar jamais, nem por autoridades, nem por ninguém. Nada está acima do que obedecer a Deus. Obedecer a Deus é nossa prioridade. A gente deve respeitar as autoridades, sim, sempre. A gente deve respeitar as autoridades. Porém, a gente precisa, aqui, ó, obedecer a Deus. Essa é uma grande lição que está aqui no verso 19. Tá? Outra lição que tiro aqui também é o seguinte: a oração. Existe poder na oração. Mas a gente precisa orar como o Senhor nos ensinou. Né? A gente ora glorificando a Deus, reconhecendo a vontade de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus. A gente ora cheio de gratidão. E a gente ora pedindo a coisa certa, pedindo para que Ele traga a cada um de nós uma capacitação para viver todas as adversidades. Então isso para mim são grandes lições. E outra lição também que a gente pode tirar daqui é que generosidade
Generosidade não é uma coisa natural. Generosidade é fruto do Espírito. É algo que vem depois. Quando a gente não pode chegar querendo que a pessoa seja inicialmente generosa. A gente tem que fazer com que a pessoa conheça Jesus Cristo ressurreto. A gente tem que fazer com que as pessoas reconheçam aquele, como diz no verso 12, o qual não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Essas são as lições aqui que eu tiro hoje nesse capítulo 4. Tá? Amanhã a gente vai além. Amanhã, valendo já, se você tiver oportunidade, faça o esforço. Você tem 24 horas, 23 agora, para ler o capítulo 5. Leia o capítulo 5. É bom que você vai lendo o capítulo 5, já marca aí na sua Bíblia, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, você vai vendo. Amanhã nós vamos estar juntos aqui no capítulo 5, tá bom? E olha, amanhã é quinta. Nós ainda estamos aqui com o estudo. Na sexta-feira, só lembrando a todos vocês, nós temos as perguntas, respostas às perguntas. Faça as suas perguntas, deixem aí no nosso Instagram. Tá bom, gente? Eu quero orar com você agora para que a gente possa se colocar diante dessa palavra e sermos praticantes dessa palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Traz, Senhor Deus, a cada um de nós a olhar para o exemplo de Pedro, de João, Senhor Deus, e com essa mesma coragem, com a mesma intrepidez no Espírito, nós possamos, Pai, perseverar, a despeito de toda a resistência que possa existir na ministração, na pregação do Teu santo nome. Obrigado, Pai, obrigado porque Tu nos desse um livre acesso e nós podemos, sim, estar diante de Ti, hoje e sempre. Amém. Amém, gente? É isso, então. Esse é o nosso Conversa com o Pastor de hoje, tá? Que você possa, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família aí, que o Espírito de Deus traga poder, traga autoridade à sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração. Amanhã estaremos aqui mais uma vez às 17 horas, tá bom? Até amanhã.